Bom dia. Hoje nós estamos com a continuação do livro de droga, né? Na aula 11. E continuando o livro, os pais de Dora estavam brigando por algo que nem André nem Dora sabia exatamente. Então, continua a história. Mas por que a briga? Dora adormeceu com uma sensação desagradável. Ao descer de manhã, foi pior ainda. O pai tinha amanhecido no sofá. Notou a roupa amassada, de cara amarrada. A mãe saiu da cozinha com o leite e o café. Ele se levantou com o jeito de quem não tinha dormido. Surpresa, Dora viu que estava quase na hora da aula. Hoje vocês ficam em casa. Precisamos conversar. Cleusa explicou. Dora e André se entreolharam. A conversa prometia ser horrível. A garota lembrou-se de um livro sobre os pais que se separavam, quando chamavam os filhos para tal conversa. Era para comunicar a decisão. Tomou coragem. Vocês vão se separar? A mãe abanou a cabeça. Não seja dramática. O pai, que fora ao banheiro, voltou de rosto lavado, penteado, olhos vermelhos, expressão preocupada. A conversa começou. Os pais tentavam explicar, mas estavam nervosos e confusos. Dora e André demoraram para entender. Em resumo, não era uma separação, ou melhor, era, mas não era, ou talvez fosse. Surgira uma proposta de um emprego? Sim, numa empresa que estava sendo criada no Amazonas. Inicialmente, ele cuidaria da implantação de um centro de armazenamento e extração numa cidadezinha na beira do rio, pendurada na selva. Mais tarde, poderia morar em Belém do Pará. O trabalho parecia interessante. Era uma empresa que exporta plantas e ervas nativas, como urucum, para a fabricação de cosméticos. Precisavam de um gerente, um faz-tudo, que também fosse advogado. Fui escolhido porque conheço bem as leis sobre exportação, graças ao banco. Vamos morar no meio dos índios? Bem que eu queria morar com os índios, disse André. Podia andar pelado o dia todo. Fique quieto, porco, irritou-se Dora. Se você for para a floresta, vai virar comida de jiboia. Em outra ocasião, os pais até ririam da briga. Dessa vez não acharam graça alguma. Com voz pausada, Joel explicou que seus conhecimentos sobre a floresta amazônica e os índios deixavam muito a desejar. Havia muitas cidades no interior do Amazonas. Mesmo nas aldeias, índios não andavam pelados. Tribos mais primitivas, sem contato com os brancos, talvez ainda existissem, mas esta era outra história. O que importa é que não vamos com seu pai, explicou a Cleusa. Então era isso. Cleusa e Joel tentavam ser lógicos. Seria apenas um contrato de experiência. Joel conhecia exportação, mas nunca trabalhara na área. Talvez tivesse recebido a proposta porque poucos advogados
aceitariam o cargo. Mudaria de vida por um salário bem mais baixo do que tinha antes. Fui indicado por uma agência de empregos quando fiz entrevista. Não me disseram o que era exatamente. Joel também não conhecia a cidade onde iria viver, os problemas que teria que enfrentar. Parecia lógico que fosse sozinho, pelo menos inicialmente. Tudo isso, porém, era apenas meia verdade. Ele e Cleusa não teriam discutido a noite toda se fosse tão lógico. André tomou coragem. Mas vocês estão brigando, não estão? A mãe suspirou. Não exatamente uma briga. Eu e seu pai precisamos dar um tempo, pensar. Vocês vão ter que compreender, eu acho. Sabe, eu acho que a falta de dinheiro fez certos problemas que estavam escondidos aparecerem. A xícara de café com leite foi sumindo da vista de Dora. O mundo girava, quase caiu para trás. Sentiu o abraço do pai. Não chore, filhinha. Sempre vou falar com você. Pais e mães tomam decisões capazes de mudar toda a vida dos filhos. Na maioria das vezes, como no caso dela, não se podia dar palpite. Ah, que vontade de ter idade suficiente para não depender de ninguém. Bom, aqui vocês estão vendo que ele recebeu essa proposta para ir para o Amazonas, né? Mas, na verdade, no meu parecer aqui, o erro maior foi, na hora que eles colocaram o problema para os filhos, e a Dora quase teve uma vertigem, desmaiou, e não chora, filho. Não, tá tudo errado. Eu acho que tem certas horas que a gente tem que falar apenas a verdade, como ela é, crua e nua, sempre. A verdade, ela nunca ocupa espaço. É a verdade. Sabe, nós vamos mudar de vida, a situação é essa, não temos dinheiro. Porque a falta de dinheiro, muitas vezes, muda a vida da família. Entende? Mas temos que encarar a falta de dinheiro com uma posição mais firme, né? No mundo, sempre há uma porta, sempre há uma janela aberta, sabe? Toda casa tem uma janela e uma porta. Fechou uma porta, abre uma janela, fechou uma janela, abre uma porta, mas sempre há uma luz no fundo do túnel, né? No fim do túnel. Então, devemos ser sempre francos, né? Falar a verdade. Porque a vida deles ia mudar, mas ainda bem que arrumou o emprego, não é mesmo? Ainda bem que arrumou o emprego. Mas não é quem está muito acostumado à boa vida e não tem uma certa estrutura, olha, você quer isso, to, quer aquilo, to. Então, quando falta e se perde essa estrutura, aí é fogo, né? Então, vamos continuar essa aula na próxima, a continuação desse livro, que vai ser a número 12, tá bom? É isso aí. Vai mudar totalmente a vida deles, a situação financeira vai mexer com todas as emoções e mudar a estrutura de Dora, tá? Agora aqui, paramos no substantivo simples, desculpa que eu errei, simples e composto, tá? O simples é formado por apenas um radical, ou seja, a origem, certo? A origem, tá? Então, é simples, chuva, pedra, garfo e gato. E o substantivo composto é formado por mais radicais, ou pode ser por um, por dois ou por mais radicais, sabe? Ó, como você escreve? Esse aqui é o substantivo, beija-flor é o substantivo. A maioria do composto, ela vem esse hífen aqui, certo? Beija-flor. Você não pode escrever beija-flor sem esse hífen. Então, beija-flor, guarda-chuva, peixe, espada. Aqui eu tenho até mais, eu só escrevi esses, mas eu tenho até mais.
eu tenho saca-rolhas, amor perfeito, enfim, tudo que vocês verem. Esse hífen no meio é um substantivo composto, tá certo? E também existe o substantivo coletivo. Eu vou apagar aqui, ó, para colocar o substantivo coletivo. Olha aqui. O coletivo, tá? Que é o último da lista dos nossos substantivos. O coletivo é um agrupamento de coisas, um agrupamento de pessoas que pode ser o substantivo coletivo. Por exemplo, assembleia. Nós vamos fazer uma assembleia. Assembleia é um substantivo coletivo. Olha, assembleia é um grupo de pessoas. Certo? Por exemplo, vamos colocar um outro aqui. Banda. O que é banda? A banda é um substantivo coletivo, é um grupo de instrumentais. Aliás, instrumentistas. Quer dizer, existe 1, 2, 3, um na bateria, um na guitarra, um no baixo, né? E etc. É formado por 4 ou 5 pessoas que formam uma banda. Cavalgada é um grupo de cavaleiros, tá certo? Cavalgada. Então sai aqueles montão de cavalos junto para fazer uma caçada. Cavalgada é de cavaleiros. Caravana. Sai uma caravana. É um monte de viajantes que um atrás do outro se segue. Isso daí é substantivo coletivo, tá certo? De substantivo, é isso aí que eu passei para vocês antes e depois, tá? Desde a primeira aula que a gente está falando nisso. Agora, nós vamos falar do dicionário. No dicionário, tem uma palavra chamada dramática. Na hora que fala a mãe, a Cleusa fala para a Dora, não seja dramática, né? Dramática é o seguinte, o que é dramática? Aí eu não sei o que é dramática. Você vai lá no Google e vai dar uma olhadinha o que é dramática. Eu vou falar para vocês o que é dramática. Dramática é uma pessoa que faz drama. Nossa, ela faz um carnaval com uma coisinha de nada. A pessoa está com uma dor de dente. Nossa, eu vou te levar para o hospital, você vai estar morrendo. Não precisa ser dramático desse jeito por causa de uma dor de dente. Era um assunto, era uma briga entre o pai e a mãe. Eles estavam discutindo o futuro, estavam discutindo a empresa que ele ia, estava discutindo que não podia ir a família, ele teria que ir sozinho porque era perigoso. E ela estava fazendo um cavalo de batalha. Então, não, dramático é isso, quando a pessoa faz um drama terrível por causa de uma coisa de nada. Outra palavra, urucum. O Joel foi para o Amazonas para tratar da exportação do urucum. O que é o urucum? O urucum é uma erva nativa. Nativa, o que é nativa? Aqui do nosso país, do Amazonas especialmente. Então, essa é uma erva que serve para fazer cosméticos, né? A Natura, todas essas empresas, a Avon, todas essas empresas que usam o cosmético, um dos principais, a principal erva usada é o urucum. Então ele ia lá para tratar das negociações para mandar para fora do país o urucum, tá certo? Então são duas palavras que estão no nosso texto e que, se vocês não conhecem, acabaram de conhecer, tá bom? Agora aqui nós vamos falar das palavras que eu acho que vocês devem escrever aí 10 vezes, tá? Uma delas é xícara. Escreva 10 vezes. É com X, não é com CH. É com X. É uma palavra que cai em redação. Outra palavra com C cedilha. Olha aqui.
decisões. Escreva 10 vezes, não custa, para a mente marcar. E a última palavra? Exatamente. É com X. Escreva 10 vezes, não vai custar nada. E por hoje é só. Eu espero que vocês estejam acompanhando, tá? Essa aqui é uma pequena colaboração para ajudar vocês a lerem, a gostar de ler, e vocês vão gostar muito dessa história. Um bom dia para vocês.